Olá, queridos amigos. Com muita alegria que estamos aqui para falarmos sobre mais um tema, né? E o tema que fomos convidados para falarmos hoje aqui no CEAL é como o espírita interpreta a Páscoa. Como é a Páscoa para nós espíritas, não é? Toda essa tradição que vem de origem judaica tem alguma algum festejo entre nós espíritas. E sobre essa tradição de troca de ovos de Páscoa, né? O que diz a doutrina sobre isso? Então é sobre esse tema que nós preparamos um pequeno estudo, né? Para que nós possamos refletir no dia de hoje. Eu peço licença a vocês para compartilhar minha tela. Então, como foi dito, o que vem a ser, na interpretação espírita, a Páscoa, né? Como a aproximação da Páscoa, é importante falarmos um pouco sobre esta comemoração judaica. Na doutrina espírita, já posso antecipar, não há comemoração da Páscoa, pois para nós espíritas não existiu a ressurreição física de Jesus, por ser algo que é contra a natureza, não é? Alguém que morreu biologicamente, voltar à vida naquele mesmo corpo. Mas existem alguns desdobramentos do ponto de vista da sua história, não é? Que é importante que nós entendamos e que possamos alcançar o verdadeiro sentido do que seja a Páscoa para nós espíritas. É importante destacar que o que houve foi uma aparição espiritual de Jesus, né? O que é algo extremamente natural para todos nós. A vida de Jesus, ela é cheia de exemplos dessa natureza, aparições espirituais, o que muitos denominam como milagres, o que para nós são coisas naturais. Mas afinal de contas, qual a origem da palavra Páscoa? E para isso a gente tem que voltar um pouco mais no tempo, né? Algo em torno de 3.000 anos antes de Cristo. E lembrarmos que o povo hebreu, né, eles foram libertados da escravidão egípcia por Moisés. Moisés foi aquele patriarca que ele libertou o povo judeu do jugo dos faraós egípcios. Há muitos anos atrás, o povo hebreu, eles saíram peregrinando, buscando a sua terra prometida. E essa terra prometida, segundo eles, né, daquela época, circundava aquela região próxima ao Egito, com medo, né, daquele povo se voltar contra o Império Egípcio da época. Todos eles foram escravizados e passaram alguns séculos escravizados. Até que Moisés, né, através de também pensamentos e situações mediúnicas, foi levado, né, a tirar esse povo de lá. E lembrando que Moisés era cuidado, criado, educado como Faraó fosse um dia. Ele foi adotado pela filha do Faraó. Então era alguém que detinha muito domínio da legislação egípcia. E ele sabia que aquele povo, diante das suas tradições, jamais seriam libertados livremente. Então a origem da palavra Páscoa é judaica e significa peça, que quer dizer passagem em hebraico, que simboliza o dia em que se comemora a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Então, a Páscoa vem dessa origem, né? Desse momento histórico. Está evidente que a referência de que a Páscoa era uma comemoração na época de Jesus
uma festa cultural, né, e importante para os seus povos da época. O que fez a igreja, né, séculos depois, se aproveitar do sentimento da festa para adaptá-la, dando-lhe um novo significado, associando a imolação de Jesus no pós-julgamento, né, onde ele foi executado na sentença relatada por Pilatos. Então a gente percebe que existiu, né, aí uma primeira alteração do sentido da origem da palavra Páscoa, onde inicialmente apenas se festejava a Páscoa, veio a igreja, após muitos séculos depois da morte de Jesus, e ressignificar o que seria essa Páscoa, associando a Páscoa à morte de Jesus, à imolação de Jesus Cristo. Então a gente percebe que, paulatinamente, o significado ele vai se transformando com o tempo. No que concerne à ressurreição, que significa ressurgir na carne, podemos dizer que a interpretação tradicional aponta para a possibilidade do reagrupamento da estrutura corporal do Cristo pós-morte, uma situação ser completamente rechaçada pela ciência, em virtude da deterioração do envoltório físico do Mestre Jesus. Então, essa deterioração seria algo que culminaria com a morte biológica de Jesus. Então, não seria possível alguém reviver na carne. Mas existe, de por certo, outras possibilidades, não é? Que é o que veremos a seguir. Como explicar, então, essa aparição de Jesus durante todo aquele período dos 40 dias póstumos mencionadas pelas religiões na alusão à Páscoa? Inúmeras são as possibilidades que a doutrina espírita nos esclarece. E aí nós nos lembramos de uma das passagens, né, em que Tomé, conhecido também como Santo São Tomé, ele é informado de que Jesus, né, aparecera. E ele, com aquela sua forma bem austera, afirma: mas eu só acredito vendo. Eu teria que tocar, né, nas chagas de Jesus para acreditar. E Jesus se materializa atrás dele, né, entre os outros apóstolos, e diz: vem, Tomé, e toca nas minhas feridas. Então, esse fenômeno mediúnico, conhecido como materialização, em que possibilita que um espírito ele possa surgir, né? E essa materialização ela permite que não apenas o médium de efeito visual ele consiga enxergar Jesus, mas qualquer um, mesmo aqueles que não têm o dom da visão espiritual, né? Da mediunidade, da clarevidência de poder visualizar. Obviamente que nesse momento é tomado emprestado os fluidos de médios do local para que aquela materialização se opere. Então, com isso, a gente começa a perceber algumas possibilidades, né, diante desse fenômeno envolvendo Jesus. Nós podemos citar ainda, em algumas ocasiões, como aquele momento em que Maria de Magdala, né, conversa com uma pessoa perto do sepulcro que ela não tinha nem observado, achando ela que era um jardineiro, né? E ela observou que a lápide de Jesus estava aberta. E ela questiona para onde levaram o corpo do rabi. E ela não tinha percebido que atrás dela estava, né, Jesus em espírito aparecendo. Então, todas essas situações, para algumas religiões, significou o retorno de Jesus enquanto carne à vida. Por isso esse termo ressurreição,
que para nós espíritas nada mais é do que a aparição espiritual de Jesus, seja de forma materializada, seja de forma não materializada, né? No caso de Maria, não necessariamente se operou ali uma materialização, Maria de Magdala, mas pode ter sido simplesmente a visão dela vendo o corpo perispiritual de Jesus. São situações que seria um tanto quanto perigoso afirmarmos de forma peremptória se foi ou não materialização que aconteceu naqueles dias. Fato é que podemos dar as possibilidades, algumas interpretações diante dos relatos históricos que conhecemos. Podemos estar diante, sim, da materialização, utilizando-se, como foi dito, do fluido, conhecido como ectoplasma, de seres encarnados ou de elementos da natureza, para possibilitar que espírito seja visto por todos. Então a gente percebe que durante esse período, que é muito sagrado para muitas religiões, foi o período em que as pessoas mais se ligaram, não é, ao significado das mensagens que Jesus veio trazer para nós. É como se estivesse dizendo e pensando, olha, aquele rabi que estava pregando entre nós é tão poderoso que mesmo após a morte veio continuar a pregar entre nós. Então isso foi algo muito forte para a comunidade da sua época, porque, na verdade, há quem diga e sustente historicamente que o corpo de Jesus jamais foi encontrado porque, por ele ter sido enterrado no sepulcro de um familiar, que foi José de Arimateia, durante a madrugada, José de Arimateia, com outros apóstolos, teriam retirado o corpo de Jesus dali, porque a tradição da época era retira-se o corpo, né, daqueles que foram imolados, e vamos esquartejar e colocar parte do corpo pela cidade. E, infelizmente, era uma prática muito insana dos romanos à época. Então, se existia algo que eles tinham expertise em fazer, era a crucificação e cortar o corpo em partes e espalhar, para mostrar à população de que, olha, aquela pessoa que você julgava ser um deus, um semideus, um filho de Deus, nada mais é que uma pessoa comum como você, que se você não tiver cuidado, você pode acabar que nem ele. Então, essa dominação por meio do medo, ela imperava naquela época, né? Em que se buscava comprovar por A mais B que Jesus não tinha nada de ser especial. Então, por esse motivo, né, e nós espíritas acreditamos que o corpo de Jesus foi de forma prudentemente retirado do sepulcro, colocado em local seguro para ser enterrado, e tudo que nós vimos a partir de então foram episódios espirituais, mostrando Jesus se mostrando a todos. Em outras situações, estamos diante de uma outra manifestação psíquica, conhecida como a mediunidade de vidência, quando, pelo uso de faculdades mediúnicas, alguém, né, pode ver o espírito. Então, não necessariamente existe a materialização, mas a vidência de alguém que viu o espírito de Jesus. Então, mais uma vez, para nós, não existe a ressurreição propriamente dita, reviver na carne, mas sim a materialização ou a mediunidade da vidência, ver espíritos. E então a gente começa a perceber que, considerando a origem da Páscoa, de que já era uma festa, uma comemoração entre os hebreus, foi transformado mais tarde pela igreja para ser utilizada com outra ressignificação, voltada e focada muito mais na crucificação e morte de Jesus e sua aparição nos 40 dias que se seguem, né, da sua morte. Aí a gente fica um pouco mais confuso quando a gente começa a ver a figura, né, de coelho. Afinal de contas, meu Deus do céu, o que tem a ver coelho com a Páscoa? O coelho, apesar de ser um mamífero, né,
e, consequentemente, com certeza, eles não colocam ovos, assumiam um papel de produtor e entregador dos ovos da Páscoa. Isso devido à notória capacidade de reprodução desses animais, que se tornaram símbolo da fertilidade. Então, só para que vocês possam ter uma ideia, né, aqui a gente não vai fazer um estudo aprofundado sobre a reprodução dos coelhos. Os coelhos, eles são tão férteis que, obviamente, existem várias espécies de coelhos, e nós trouxemos aqui algumas, para que vocês tenham uma ideia do período de ciclo de gestação de um coelho. Existe o coelho europeu, que o período de gestação varia de 28 dias a 35 dias. Imaginem vocês que a partir do momento da concepção até o momento do coelho ele conceber, né, um filhote de coelho ou vários filhotes de coelho, passam não mais que 35 dias. Gente, é muito pouco tempo. Existem espécies, a exemplo do Silvilagos floridanus, e aqui é o nome científico da espécie, leva apenas 27 dias para procriar. O coelho que nós vamos encontrar com maior tempo, né, nessa pesquisa que fizemos, foi o coelho tapiti. Então, visto isso, a gente começa a perceber que, de fato, né, o coelho ele passa a ter um significado, né, de fertilidade, de prosperidade. Já o ovo, né, representa o surgimento da vida e a origem do mundo. Daí sua relação com a ressurreição de Cristo e a Páscoa. Então a gente começa a pegar esses elementos e começar a entender como historicamente eles vieram parar, né? No que as pessoas simplesmente simbolizam como comemoração da Páscoa. E afinal de contas, de onde veio, né, a tradição dos ovos de chocolate? Porque se já não faz sentido nenhum o coelho colocar ovos, né? Menos sentido ainda faz um ovo de chocolate, não é verdade? Existem registros históricos que os maias e os astecas desenvolveram o que nós conhecemos como chocolate. A história do chocolate começa por volta de 600 anos antes de Cristo, nas regiões tropicais da América do Sul e América Central, mais precisamente naquela região onde nós temos hoje o México e a Guatemala. Nesta época, o cacau já era cultivado pelos maias e os astecas e usado para elaborar uma bebida fermentada e amarga. Chega o século XX e os bombons e os ovos de Páscoa são criados como mais uma forma de estabelecer de vez o consumo do chocolate no mundo inteiro. Então, na verdade, a gente tem a utilização desses condimentos, né, desses doces, mas muito mais por uma questão comercial do que qualquer relação religiosa, né, reflexiva. Queria-se popularizar o consumo de um produto, que nesse caso foi o chocolate. Se utilizou para isso a figura de ovos, associou-se essa figura de ovos a coelhos, né, para que fosse possível vender. Da mesma forma que se criou um mercado por trás do período de Natal, de dar presentes, né? Sabemos que quem criou a figura do Papai Noel foi a Coca-Cola. E o que está por trás da imagem daquele velhinho, né, é o consumo. Né? É o consumo que está por trás disso e hoje virou uma tradição em muitas partes do mundo. Então, nós estamos diante de um fenômeno, né, que mais tarde a gente vai perceber o quão consumista é, mas que não tem nenhuma relação com o passar, né, a passagem do povo hebreu, muito menos com a imolação de Jesus, que foi mais um período transformado, interpretado pela igreja, né, a chegar nos momentos de hoje, em que se associa a Páscoa apenas aos ovos do coelho, né, e o chocolate. Nós
queremos concluir nossas reflexões pedindo que nesta Páscoa lembremos-nos de reverenciar os belos exemplos de Jesus, que o imortalizam e que nos guiam para um dia também estarmos na condição de experimentar, assim como ele, qual seja, de sermos deuses, fazendo brilhar a nossa luz. Que possamos comemorar a Páscoa, não é? Fazendo bem para nós, fazendo bem para o outro, não é? Refletindo sobre o que poderia ser feito diferente e com isso a gente poder olhar para trás e sempre doravante fazer coisas ainda melhores. O mundo está nos consumindo cada vez mais. Muitos de nós perdemos tempo em coisas que acreditamos ser o mais importante para nossas vidas. Mas será que nós estamos todos os dias, através das nossas preces, aprendendo e rogando a Deus que nos dê força para continuarmos firmes e fortes, seguindo o seu propósito? Que a sua Páscoa, né, que a sua transformação seja por meio da reforma íntima, rumo a uma vida plena. Idealizamos aqui essa imagem que sintetiza um pouco como nós hoje estamos vivendo. Muitos, não raras vezes, até desejam estar ao lado de Jesus. Mas se Jesus estivesse do nosso lado, será que nós estaríamos dando a devida atenção a ele? Ou estaríamos fixados nos nossos celulares, apetrechos tecnológicos ou em coisas que nos agradem? O desafio é muito grande, né? Que nós possamos, através dessas breves reflexões, entender que o verdadeiro sentido da Páscoa é rememorarmos aqueles momentos em que Jesus tanto nos ensinou. Que ela não fique parada, né, nossos pensamentos, na morte de Jesus, porque Jesus vive até hoje entre nós. Que nós não nos paralisemos diante da preguiça, diante dos prazeres infindáveis. Porque se nós não prestarmos atenção no nosso dia a dia, no momento de acordar, ao momento de dormir, nós vamos cedendo e cedendo a momentos de prazeres, ilusões, o que não quer dizer que não vamos ter momentos prazerosos. É muito importante termos esses momentos para descanso, refazimento, de alegria, compartilhamentos felizes. O problema reside quando nós condicionamos a nossa vida apenas esse tipo de comportamento. Então, que essa reforma íntima seja necessária entre nós. Paremos um pouco de acessar os celulares, né? Acessar as redes sociais que tanto nos intoxicam, né? O que não quer dizer que vamos viver alheio a essas realidades. Nós vivemos em sociedade, precisamos desses aparatos que nos cercam, mas não nos deixemos ser escravizados por elas. Então, essa é a nossa breve mensagem sobre esse período da Páscoa. Desejamos a todos uma feliz Páscoa, não é? Com Jesus, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja.